Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, mais uma vez pedimos licença, com todo respeito, para entrarmos na sua casa, levando sempre uma mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos aos nossos ouvintes da Rádio Clube de Itapira, agradecemos também ao nosso querido Maguila, que está aí na técnica, e pela TV A Caminho da Luz, nosso amigo Gabriel está aqui manuseando os nossos equipamentos. Agradecemos também os nossos patrocinadores Moi Pneus e também o nosso querido João, lá da Casa Baioque da 15. E o nosso abraço também ao José e ao seu filho Rodrigo, lá da JF Telecom. Vale a pena nós consultarmos aí o preço de uma internet mais barata. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio. Gostaria de saudar os nossos amigos rádio ouvintes e também os nossos telespectadores. Que Deus, o nosso Pai, nos abençoe em mais esta oportunidade de juntos estarmos. Queridos amigos, nós vamos então estudar, como sempre fazemos nesse primeiro bloco, um estudo de um livro da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, através do espírito de André Luiz. Estamos estudando Nosso Lar. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 37º, a preleção da ministra. Vale a pena nós estudarmos juntos esse capítulo para verificar a mensagem da veneranda. Vamos ler a mensagem? No curso de trabalhos do dia imediato, grande era o meu interesse pela conferência da ministra veneranda. Ciente de que necessitaria permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Essas aulas, disse ele, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você, desse modo, autorizada a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas, entre servidores e abrigados dos ministérios da regeneração e do auxílio. Num gesto afetuoso de estímulo, rematou: desejo-lhe excelente proveito. Transcorreu o novo dia em serviço ativo. O contato de minha mãe, suas belas observações relativas à prática do bem, enchiam-me o espírito de sublime conforto. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus hora me havia suscitado certas interrogações de vulto. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Não era atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem do tempo? Tobias, porém, esclarecera-me a inteligência faminta de luz. Aos administradores em geral, impende a obrigação de contar o tempo de serviços, sendo justo, igualmente, instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Mas quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial, dela se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, dela saem com a mesma ignorância da idade infantil. Tanto é precioso o conceito de sua mamãe. Disse Tobias que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Nos primeiros transformaram-se em celeiros e bênçãos,
do Eterno. Nos segundos, em látegos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta contas com o pai, conforme o emprego da oportunidade ou segundo as suas obras. Eu creio que esta parte, no início do nosso programa, ela é muito interessante e ao mesmo tempo esclarecedora. De tudo que nós vimos até esse presente momento, o que mais me chamou a atenção é quando Tobias diz para André Luiz: os instrutores aqui não podem perder tempo. É interessante que nós analisamos no nosso dia a dia, nós já paramos para analisar como são poucas as conversas que nós temos no dia a dia, conversas que nos levem a algum lugar. Nós já paramos para analisar que em todos os livros que nós notamos, livros, seja da lavra do nosso querido Chico ou de outros médiuns, nós já paramos para analisar que os espíritos superiores não perdem tempo com quem não quer nada com nada, não perde tempo com quem não tem disciplina, com quem não tem amor, com quem não tem responsabilidade, com quem não tem autoconfiança, com quem não sabe onde está e para onde quer chegar. Então, Tobias falou: você, André, está preparado para estar diante de uma assembleia que está procurando as grandes verdades que muitas vezes não se encontra em outro lugar a não ser junto de professores eméritos, ensinando-nos de uma maneira simples e objetiva? E para estar na presença de Veneranda numa dessas reuniões seletas, tinha necessidade de haver permissão. Aí que Tobias explica o porquê deste rigor todo, o porquê da necessidade de estar ali compenetrado, comprometido com aquela causa e com aquela situação. Ele coloca também, André, um exemplo que às vezes a pessoa trabalha 40 anos e de repente sai da mesma maneira que entrou. Ou seja, sem agregar nada para o seu espírito, sem agregar conhecimento, porque não teve esforço, não teve dedicação. Há um grande erro que nós achamos que fazer a caridade é o que basta para elevar o nosso coração. É um engano. Porque até para fazer a caridade, nós temos que aprender a fazer bem feito. Fazer a caridade com amor, fazer a caridade com desapego, procurando conhecer tudo aquilo que está em torno do que eu estou me propondo a fazer. Então essa colocação de Tobias para André é muito séria, porque faz nos relembrar, como ele diz, a Terra. Aquela pessoa que passou 100 anos aqui na Terra no corpo físico, encarnou e desencarnou do mesmo jeito. Nada houve de esforço para acrescentar ao seu coração. 100 anos perdidos. 100 anos de uma trajetória que não soma-se nada. Por isso que é importante nós analisarmos a palavra agregar. Precisamos agregar alguma coisa ao nosso espírito. Enquanto nós não agregarmos alguma coisa, nós vamos ficar esses espíritos apenas transitando pela terra, estacionado. Vejam que quando André volta do sono, que ele esteve com a sua mãe, que ele ouviu a ideia do bônus hora, ele também tentou compreender tudo isso, assimilar. E Tobias foi muito claro quando disse que a reunião é para os trabalhadores, mas trabalhadores sinceros, que fossem justos, que fossem para aprender, que fossem para assimilar o que haveria de ser dito naquele dia. Como ele se propôs com sinceridade, então ele foi convidado para assistir a essa reunião. Um outro detalhe, André, algumas centenas, poucas centenas, perante a uma cidade
que já naquela época tinha mais de 1 milhão de habitantes. Reparemos como realmente são muito poucos que verdadeiramente são merecedores de escutar um espírito dessa natureza. Vamos ler mais um pouquinho? Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. Chegada a hora destinada à pregação da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narcisa e Salúcio para o grande salão em plena natureza. Verdadeira maravilha o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortadoramente, flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam delicado perfume. Calculei a assistência em mais de 1000 pessoas, na disposição comum da grande assembleia. Notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros, e a eminência florida, onde se via a poltrona da instrutora. É interessante que esses espíritos sábios sempre utilizam a natureza, arborizando e equilibrando com esta abençoada oportunidade que aí está entre as flores, entre os pássaros, entre aquela vegetação. E é interessante que a hierarquia existe em todos os lugares. De 1000 pessoas que ali estavam, ele notou que 2 coisas lhe chamou a atenção. Um grupo de aproximadamente 20 pessoas tinha um destaque, e a poltrona, da onde ficava a nobre veneranda, onde dirigia e ministrava aquelas palestras, aquelas reuniões para mais ou menos 1000 companheiros. Vamos continuar a nossa leitura? A uma pergunta minha, Narcisa explicou: estamos na assembleia de ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje, companheiros que podem interpelar a ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que poderemos alcançar também por nossa vez. Não pode você figurar entre eles? Indaguei. Não, por enquanto posso sentar-me ali, somente nas noites que a instrutora verse o tratamento dos espíritos perturbados. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida. Muito curioso o processo, aduzi. O governador prosseguiu. A enfermeira, explicando, determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perca de tempo para o conjunto. Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. Mal acabara de falar, e eis que a ministra veneranda penetrou no recinto, em companhia de 2 senhoras de porte distinto, que Narcisa informou serem ministras da comunicação. Olha que interessante, querido Sérgio, queridos telespectadores, rádio ouvintes. Nós vamos notar aqui que o mundo espiritual ele é composto exatamente por momentos. E esse momento em que a nossa querida Narcisa está conversando com André, o que ela diz para ele? Que o governador tomou essa medida para que pudesse as aulas ser mais úteis. Então, por exemplo, ela era convidada a estar naquele grupo de 20 companheiros quando o assunto era as enfermidades, em especial
os perturbados, aqueles que vinham resgatados dos grupos dos samaritanos, que chegavam em condições lastimáveis. Quando a matéria era outra e não esta, Narcisa não poderia estar ali, porque ela não tinha competência para falar daquele outro assunto. Então, o governador procura dar oportunidade conforme o que a pessoa pode dar. Se a pessoa pode falar a respeito de espíritos conturbados, é a respeito disso que ela vai falar. Ele instituiu para que a aula fosse mais proveitosa, para que o momento fosse mais proveitoso, porque tempo é muito valioso, seja em qual dimensão for. Eu vejo também esse ponto interessante, André, nos fazendo relembrar os cursos em uma escola, em uma faculdade, aonde você então, conforme vai aprimorando, você vai eliminando aquelas matérias. No caso aqui, conforme você vai se esforçando, a sua inteligência vai buscando novos conhecimentos, você vai então sendo chamado para se aperfeiçoar nos grupos de afinidade, na qual vão estudar temas específicos que nem sempre servem para todos, mas apenas para aqueles que estão ligados àquele tema ou aquele tipo de trabalho. Mas o que nos chamou a atenção é que aqueles 20 pessoas, André, que estavam ali, todos eles eram altamente preparados e eram os únicos de quase 1000 pessoas que poderiam sabatinar a ministra. Tinham conhecimento, eram expert no assunto e poderiam então estar questionando a ministra. O restante não poderia fazer nenhum tipo de pergunta. É muito bacana nós analisarmos a disciplina do mundo espiritual. Como nós somos indisciplinados. Quando nós começamos a estudar algo pertinente ao mundo espiritual superior, nós começamos a entender a importância da disciplina e o quanto eles prezam por disciplina, não é? Por quê? Porque é uma questão lógica, o tempo é curto. Veneranda é um dos espíritos mais importantes daquela cidade. O tempo dela é raríssimo. Então, o que acontece? Se tiver dúvida, aqueles que já são professores do assunto podem indagar Veneranda, para que depois eles sejam os agentes multiplicadores que irão depois estar passando para os 1000, diante da dúvida que houve, eles vão estar conversando, não é? Então a gente nota essa assembleia, esse respeito à disciplina, que é muito importante em todo lugar. Vamos ler um pouquinho mais? Veneranda espalhou com a simples presença enorme alegria em todos os semblantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o nome. Sim, o semblante de nobre senhora na idade madura, cheia de simplicidade, sem afetação. Depois de palestrar ligeiramente com os 20 companheiros, como a informar-se das necessidades dominantes na Assembleia em geral, com relação ao tema da noite, começou por dizer: André, antes de nós entrarmos no discurso, veja que fato interessante. Primeiro, ela se apresentou aos 20 escolhidos, fez um questionamento sobre qual eram as dúvidas inerentes ao grupo, para que ela pudesse se inteirar o estágio que o grupo se encontrava, para poder então dizer e para poder então ensinar. Olha que fato interessante. Vamos ler um pouquinho mais? Como sempre, não posso aproveitar a nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal, mas aqui estou para conversar com vocês, relacionando algumas observações
sobre o pensamento. Encontram-se entre nós, no momento, algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera, cheia de formas análogas à dos planetas. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia, encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestres. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido, até agora, referindo-nos à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Mas não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis, sem nos submetermos a elas, e tomamos conhecimento dessas verdades, sem lhes consagrarmos nossas vidas. Será crível que, somente por admitir o poder do pensamento, ficasse o homem liberto de toda a condição inferior? Impossível. Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Informamo-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia, nesse particular, tem sido empregada por nós, em milênios sucessivos, nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Somos admitidos ao curso de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, mas com frequência agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não estacionou no verbo, ele continuou o trabalho criativo na ação. Esta parte a respeito do pensamento é algo que, até o advento do Espiritismo, nós não tínhamos maiores informações. Hoje nós sabemos que o pensamento e a ciência já vem fazendo inúmeras descobertas neste mundo à parte que é o pensamento de cada um de nós. O Espiritismo prega que pensamento cria, que pensamento é uma força, é uma energia, e tudo tem os seus dois lados. Pode servir tanto para ajudar o próximo, pode servir para curar o próximo, como também pode servir para o uso da maldade, para perturbar o nosso próximo. Há um ditado muito curioso que nos diz: mente sã, corpo são. Se nós temos uma mente equilibrada, se nós temos uma mente que procura sempre ver no próximo com dignidade, com caridade, com amor,
naturalmente a nossa vida também será equilibrada. Agora, se a nossa casa mental é desequilibrada, destrutiva, se o olhar que temos para o mundo é apenas o olhar de que ninguém serve, todos fazem errado, eu sou o único que sei de tudo, eu sou o único que faço tudo correto, como poderemos viver em equilíbrio se já julgamos ser mais do que os outros? Então, Veneranda nos convida a termos uma mente equilibrada, a termos uma mente adestrada. Talvez a reforma íntima deva se iniciar pela mente. Equilibrando a mente, nós iremos equilibrar o nosso coração com o nosso sentimento, iremos equilibrar a nossa boca, porque a boca fala, o que está cheio o coração. É uma coisa é consequência da outra. O pensamento, e nós até nos estendemos um pouco, dividindo essa fala de Veneranda em duas partes, porque o texto principal dos seus comentários é exatamente trazer aos habitantes de nosso lar, que estão se candidatando ao trabalho do bem, que já estão se esforçando, para mostrar a eles que ali não se há uma compreensão ainda definida sobre a importância do pensamento. Então, Veneranda vem trazer àquelas pessoas a ideia do que é o pensamento, nos mostrando que todos nós temos, através das experiências, vamos criando o chamado arquivo mental. O arquivo mental é tudo aquilo que nós absorvemos de conhecimento. E, logicamente, ela vem mostrar que é tudo muito novo, porque o mundo espiritual ainda não é um mundo vivenciado por uma quantidade tão grande de espíritos. Chico mesmo, André, chegava a dizer que de cada 4 pessoas que desencarnam, 3 não sabem que desencarnaram. Durante muito tempo, nós fomos encarnando, desencarnando e voltando ao corpo sem saber sequer o que está acontecendo. Veja que fato interessante. Vamos ler um pouquinho mais? Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos, nas mesmas condições. Cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Recorramos a símbolo mais simples após elevar-se às alturas. A água volta purificada, vinculando vigorosos fluidos vitais no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservemo-la com os detritos da terra e faremos habitação de micróbios destruidores. Outros livros de André Luiz abordam também esta temática, e é interessante, né, querido Sérgio, queridos telespectadores, rádio ouvintes, que se nós já estamos nos deparando com essa beleza, e aqui André Luiz está apenas dando uma rápida pincelada no que ela disse, nós ficamos imaginando como é que não deve ter sido mágico este momento que lá ele esteve. Estar diante de uma palestra da Veneranda. E ela diz, por exemplo, que conservá-la com os detritos da terra e falaemos habitação de micróbios destruidores. Quantos de nós que não alimentamos células que pelo nosso rancor, pela nossa raiva, pela nossa maneira de vermos o mundo, de pensarmos no amanhã, não se torna um câncer, no amanhã não se torna um problema sério gástrico, um problema sério
no coração ou em qualquer outro órgão vital do nosso organismo, nós temos que ter em mente que mente cura, mas a mente desequilibrada adoece o corpo e naturalmente nós seremos responsabilizados até mesmo pela nossa mente. Então nós precisamos ter em mente a necessidade do equilíbrio. Interessante, André. Eu gostaria também de fazer um comentário sobre essa frase que eu achei muito interessante, quando ele diz aqui que o espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Ou seja, nós somos responsáveis pelo nosso pensamento. É natural que o meio influencia em muito os nossos pensamentos, mas nós somos responsáveis por tudo aquilo, ou seja, para destruir os pensamentos equivocados, ou seja, para vivenciar os pensamentos voltados para o campo do bem. É uma escolha, e essa escolha, diz Veneranda, depende de nós. Nós somos responsáveis por aquilo que produzimos na nossa tela mental. Nós podemos pensar positivo, como nós podemos pensar negativo. Vamos continuar a leitura? O pensamento é força viva, em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o Pai e os filhos, a causa e os efeitos, no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos, a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Aprendem vocês a importância disso? Certo, nas mentes envolvidas, entre os desencarnados e encarnados. Basta o intercâmbio mental, sem necessidade das formas, e é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as margens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição. Entre os seres de toda a espécie, dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo de forma verbalista especial, que nesse caso será sempre a do receptor. Mas isso também exige a afinidade pura. Não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Afinamo-nos uns com os outros, em núcleos insulados, e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Quando eu sou convidado a discorrer sobre o tema mediunidade, oportunidade de trabalho, eu tenho uma frase que se encaixa nesse contexto. Seja qual dimensão for, nós todos estamos interligados. Seja de que maneira for, nós todos estamos interligados através do pensamento. Mediunidade é pensamento para pensamento, processo obsessivo, pensamento a pensamento, elo de nós para com os nossos benfeitores ou anjos da guarda, de pensamento para pensamento. Tudo passa pelo crivo do pensamento. O pensamento, ele é tudo. O corpo é apenas uma ferramenta que, diga-se de passagem, mais cedo ou mais tarde vamos deixar. A cada dia que se passa, a nossa ferramenta vai envelhecendo, os neurônios vão diminuindo a sua capacidade de absorção do raciocínio. Então o corpo é uma máquina que a cada dia que se passa, naturalmente, vai havendo desgaste natural. Mas a nossa mente, ela se conserva intacta, e é importante nós começarmos a usar a mente. É importante nós começarmos a utilizar o poder que nós temos em nossas mãos, ao ponto de Jesus dizer: todos vós sois deuses, façais brilhar a luz que está em vossos corações. Um outro ponto que também julgo ser importante é a questão que nós destacamos quando ele diz que é possível um espírito que está na França comunicar-se com outro espírito que está no Brasil.
vejamos que esse exemplo que o Espírito dá para nós em 1944, hoje vem se explicar o telefone celular. Se nós podemos, com um simples aparelho, conversarmos com qualquer pessoa que se encontre em qualquer parte do planeta, como é que nós não iríamos poder conversar em pensamento? Lógico que estamos ainda gatinhando nesse processo, mas quando nós avançarmos, tirarmos um pouco a ignorância dos nossos pensamentos, começarmos a projetar a grandeza daquilo que está dentro de nós, que se chama espírito, e desenvolver as técnicas naturais da potencialidade do espírito, nós vamos poder conversar com o espírito que se encontra num outro país, de pensamento para pensamento. Aqui nós fazemos nos lembrar, no capítulo anterior, quando então André Luiz tem o seu primeiro dia de trabalho em nosso lar, nós vamos perceber que Elísias e sua mãe, e também a própria mãe de André Luiz, como também deve outros terem acompanhado, todo o trabalho através do pensamento. Lógico que nós não vamos aqui discorrer, nos aprofundar nessa temática, mesmo porque nós ainda nos encontramos gatinhando nessa área. Somos pequenos, somos ignorantes ainda com referência a muitos assuntos pertinentes ao mundo espiritual. André Luiz, em 1944, veio descortinar para nós essa temática. E percebemos que até hoje nós estamos com dificuldade de compreender todo esse ensinamento. Vamos ver um pouquinho mais, André Luiz? Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção, a nós concedido por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão, e para que a maioria volte à terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamo-nos a elas desde hoje. Depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: quem deseja aproveitar? Logo após, suave música encheu o recinto de cariciosas melodias. Veneranda conversou ainda por muito tempo, revelando amor e compreensão, delicadeza e sabedoria, sem qualquer solenidade nos gestos para evidenciar o término da conversação. Findou a palestra com uma pergunta graciosa. Quando vi os companheiros levantarem-se para as despedidas, ao som da música habitual, indaguei de Narcisa, surpreendido: que é isso? Acabou a reunião? A enfermeira bondosa esclareceu sorridente: a ministra veneranda é sempre assim. Finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as pregações evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pode saber quando e como terminarão. Veneranda é um espírito grandioso, um espírito amoroso, um espírito abnegado, mostrando para todos nós o caminho a ser seguido. Nós notamos aqui, André Luiz discorre apenas 4, 5 pontos que a veneranda disse. Imaginemos lá como é que não deve ter sido ao vivo estando diante dela. São momentos que nós imaginamos. Quem sabe um dia podemos também desfrutar destes momentos abençoados. Logicamente, André Luiz faz se referir à beleza do encanto daquelas poucas horas que ficaram com veneranda. O assunto era tão belo, uma exposição tão fraterna, que ele nem viu a hora passar. E quando ele questiona Narcisa sobre a questão do tempo, já terminou? Ela diz uma coisa, Narcisa, referenciando-se a uma mensagem
que a veneranda sempre deixava, que eu achei uma frase muito linda, quando ela diz, não é, que nas coisas que se trata do Evangelho de Jesus, ela diz que teve um começo, mas ela afirma que ninguém pode saber quando e como terminará. O que quer dizer isso? Jesus foi o começo, Jesus veio trazer o início, e que nós então não temos mais fim nesse aprendizado que o Evangelho propicia para todos nós. Queridos amigos, o tempo é abençoado e passa depressa. Nós estamos findando o primeiro bloco do nosso programa, mas nós gostaríamos de convidar a você para entrar em contato conosco através dos e-mails do nosso querido Sérgio Vilar, vilarsergio1@superig.com.br, como o Gabriel está colocando em sua tela, e o meu é vilarandré2@yahoo.com.br, ou através do Facebook, procure por Sérgio Vilar ou por André Luiz Chiarini Vilar. A sua participação, a sua mensagem é muito importante. Não se esqueça também, se você tem gostado do programa, quer assistir desde o primeiro, está disponibilizado gratuitamente no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, em HD, com uma imagem e com som de qualidade para você. Queridos amigos, sempre a mensagem que nós aprendemos das obras da Lavra Mediúnica de Chico Xavier é sempre uma alegria. Uma alegria compartilhar com você, e o capítulo de hoje foi a força do pensamento. Que possamos, neste momento abençoado, repensar. Pensamento é vida, pensamento é energia. Vamos tomar cuidado no que pensamos, para no amanhã não gerarmos consequências funestas para o nosso próprio espírito. Queridos amigos, estamos indo para o final do programa A Caminho da Luz e nós gostaríamos de te agradecer. Te agradecer profundamente pelo carinho que nós temos recebido, pelos e-mails que eu tenho recebido, tenho procurado respondê-los, o André também, porque entendemos que é essa interação entre nós e você que vai fazer com que nós melhoremos ainda mais o nosso programa. Não sai daí não, já retornaremos com o nosso segundo bloco e um beijo no seu coração.